Fala galerinha do The Sims, beleza? Firmeza na mesa, tranquilidade com vocês. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido de uma coisa que eu achei bem legal, de uma notícia que eu tive durante a semana. Pra vocês vai ser meio tipo assim, não é um negócio de muita utilidade na nossa vida do The Sims, assim, mas eu achei bem legal eu comentar porque eu nunca tinha visto. Eu tenho uma amiga que mora no exterior, mora na Europa, ela é psicóloga lá, né? A família dela é da Europa, então é uma grande amiga minha e ela sabe que eu gosto de The Sims, inclusive ela segue o canal, ela segue o Instagram. É, é uma grande amiga aí de muitos anos e eu achei bem legal que ela me mandou um documentário, uma reportagem que saiu numa revista lá na Europa, né, do meio dela lá de psicologia, um negócio bem louco lá, que alguns psicólogos estão usando The Sims, galera, para entender alguns pacientes. Isso é bem legal, é bem interessante, é muito louco. Muito louco, né? Se tratando de psicólogo. O que acontece? Não tem aquele esqueminha que às vezes o psicólogo manda uma criança desenhar alguma coisa, ou manda a criança ficar desenhando. Enfim, o psicólogo usa vários meios, né? Não só de desenho, às vezes só conversando com algumas coisas, para poder pescar alguma informação, para poder pescar alguma coisa que aflige a pessoa e tal. Enfim, e alguns psicólogos descobriram que o The Sims, ele meio que, em algumas pessoas, tá, galera? Não vá você aí assistindo um vídeo e achar que eu tô falando que você é doente, que você precisa de um psicólogo, tá? Não tô falando isso. Mas algumas pessoas, né, descobriram que o The Sims, ele acaba puxando da pessoa alguma coisa que incomoda ela lá no interior, né? Que é alguma coisa que, que ela jogando ali, ela deixa transparecer algo que no fundo incomoda ela, algo que ela... Enfim, mais ou menos assim, eu vou dar uns exemplos aqui. Vamos supor que a pessoa sofreu algum bullying, alguma coisa porque era gordinho, ou porque tinha problema de peso, ou porque era muito magro. Lembrando que eu não estou falando que isso é um problema, tá, galera? Eu não estou falando que ser gordinho, que ser magro é um defeito, é um problema, nada disso. Às vezes na nossa cabeça é, e às vezes por causa de pessoas preconceituosas, algumas coisas que não são problema viram problema. Bom, aí às vezes a pessoa é gordinha, sofreu foi zoada, fez aquilo outro, aí ela vai lá, na hora que ela joga o The Sims, ela cria um personagem gordinho, ou cria um personagem extremamente magro, porque é o que na cabeça dela é um desejo que ela gostaria de ser daquele jeito, já que ela sofreu por não ser, ou ela cria uma vizinhança toda cheia de Sims mais gordinhos e tal, para que naquilo, para ela seja algo normal. Não estou falando que é anormal, tá? Novamente deixando isso aqui bem claro. Às vezes na nossa cabeça que está o problema. Mas aí ela criando a vizinhança com um monte de sim gordinho, às vezes aquilo na cabeça dela, ela se sente melhor, porque ela não se, tipo, uma vizinhança igual e tal. Aí teve a história de um menino que criou uma família toda de monstro, tinha fantasma, lobisomem, vampiro e tal, e ele era o único normal na família, porque justamente ele era tão visto como anormal no mundo real, né? No mundo real ele era tão zoado, não se encaixava em nada. Praticamente ele se sentiu um monstro no mundo real. Então ele acabou transportando isso pro The Sims, e na cabeça dele ele ser um ser humano numa família de monstro deixava ele um pouquinho mais normal, ou um pouquinho mais acolhido, né? Ou como ele se sentiu um monstro, não sei o que se passa na cabeça da pessoa. Mas ou pelo fato, às vezes, dele se sentir um monstro lá fora, no mundo real, ele criou uma família monstro para que ele pudesse ter pessoas e amigos parecidos com ele, para se identificar, não sei. Eu anotei vários exemplos que ela foi me passando, mas eu não quero me aprofundar muito. Teve também, tipo, paciente que alguém às vezes tem dificuldade de fazer amizade, ou não é popular, ou é uma pessoa que não sei, é zoada por motivos diversos. Aí lá no The Sims ela cria um personagem que é amigo de todo mundo, que tem um monte de amigo, que é popular pra caramba, ou às vezes faz um sim famoso, porque ela tem aquele desejo de ser popular, ou às vezes é uma pessoa com algum problema físico para andar, ou não sei, como teve um caso do menino mudo e o personagem era cantor. Então, às vezes, a gente transporta para o The Sims alguma frustração interna nossa, alguma coisa que mexe com a gente internamente que às vezes a gente nem sabe. E alguns psicólogos usaram isso para poder tentar
entender algum pouquinho das pessoas. Claro que a gente joga sempre com muitos sims, a gente sempre cria muita história, muitas famílias. Mas eu acho que quando a gente cria um sim pra gente jogar, aquele sim, a gente sempre tem um sim, uma família preferida, eu acho que esse sim, ele tem sempre um pouquinho de alguma coisa nossa. Ou que a gente gostaria de ser, ou que a gente gostaria de ter, ou que a gente, sei lá, gostaria de fazer e não consegue na vida real. Ele acaba sendo uma segunda vida onde a gente consegue realizar os nossos desejos, algo do tipo. E eu parei para analisar depois que eu vi essa reportagem que ela me mandou, né? Inclusive até um abraço aí para Berta. É, eu parei para analisar algumas famílias que eu criei com base em mim, né? E eu reparei que geralmente as minhas famílias sempre moram em barco. Meus sims preferidos da minha família oficial, digamos assim, sempre moravam em barcos, porque eu tenho essa vontade de barco, eu amo o mar. E como eu não tenho um barco, né? Então eu acho que internamente eu tinha esse desejo de morar num barco. Eu tinha essa frustração de não poder morar num barco, de não poder morar na praia, não sei. Também já teve história do, por exemplo, às vezes a pessoa quer ser escritora, tem o sonho de escrever, tem o sonho de ser escritor, e é um caminho difícil. E às vezes ali no sim ela cria aquele personagemzinho, ela tem um personagem que tem o corpo do jeito que ela quer, que tem a aparência do jeito que ela quer, e aí ele vira um escritor famoso e, sabe, às vezes a pessoa consegue realizar no The Sims algo que ela ainda não conseguiu realizar na vida, e às vezes aquilo pode ser uma frustração. Lembrando, de novo, deixando bem claro que eu não estou falando que você joga The Sims, você tem um problema na cabeça aí, ou se você precisa ser tratado no psicólogo. Eu estou falando que alguns psicólogos resolveram usar o The Sims para deixar a pessoa jogando ali um pouco, para poder tentar entender o que se passa na cabeça de algumas pessoas, para tentar entender o que aflige elas um pouquinho, o que elas desejam, porque eles repararam que algumas pessoas acabam projetando isso no The Sims, projetando alguma frustração, projetando algum desejo, projetando algo que a incomoda internamente. E aí eu parei para pensar numa coisa bem interessante. Eu já passei por um problema pessoal na minha vida, que eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Não perdi de foi embora, perdi porque a pessoa realmente faleceu. E eu lembro que uma vez eu criei um personagem no The Sims, eu não lembro se foi no 3 ou no 2, que o meu personagem, ele era casado com uma pessoa que faleceu no jogo. Propositalmente, na minha história, a pessoa faleceu, ela voltou como um fantasma, e depois de fazer aquelas tretas da ambrosia, algumas coisas lá no The Sims, eu acho que foi no 3, eu pude ressuscitar essa pessoa no The Sims 3 e viver com ela feliz para sempre. E eu fiquei pensando, cara, será que isso não era algo que estava na minha cabeça já? Era uma coisa que me deixava triste, era uma coisa que me frustrava e, de certa forma, um desejo interno que eu tinha, que às vezes eu nem percebi que eu tinha, eu acabei colocando lá no The Sims e realizando esse desejo no The Sims. Então eu fui pensando, pescando uma coisinha ou outra e vi que é uma coisa bem interessante. Deixa eu ver. Carreira, às vezes a pessoa sucesso na carreira, não tem aquele sucesso que ela queria, às vezes no The Sims ela é famosa, às vezes no The Sims ela é youtuber famoso, não sei, tem um monte de coisa. E achei bem legal isso aí de alguns psicólogos. Você vai lá no psicólogo e o cara fala assim pra você, bom, então, tá aqui o computador, fica jogando The Sims aí uma horinha pra eu poder ver o personagem que você vai criar. Seria um negócio bem louco, né? Claro que não são todos, deve ter algum critério clínico para eles poderem fazer isso. Não sei como funciona, tá? Também, senão daqui a pouco vai vir um psicólogo me criticar aí, ou sei lá o que. Foi uma reportagem, tá, galera? Eles usaram isso, deve ser, não sei, alguma parte da terapia. Não tô falando que vai tratar a pessoa pelo The Sims. Nem identificar todos os problemas da pessoa pelo The Sims. Não tô falando isso, longe de mim, até porque eu não entendo a área. Mas eu acho que foi um meio também de usar. Às vezes faz desenho hoje, no outro dia joga um pouquinho. É uma forma de tentar entender um pouquinho o desejo das pessoas, tentar entender um pouquinho o que elas pensam e tentar entender aí um pouquinho o que passa na cabeça dela. Às vezes a pessoa cria um personagem e acaba deixando claro ali algo que a incomoda, ou algo que ela deseja, ou alguma frustração que ela tem. Isso acontece e eu parei para pensar que já aconteceu muito comigo. Bom, galera, é isso. O vídeo já tá grande, 10 minutos. Foi só uma curiosidade que eu quis trazer aqui, que eu achei bem legal. E às vezes, de repente, você acha legal também, não sei. Achei válido trazer pro canal. Então, diz aí, será que você já criou algum sim
baseada em alguma frustração sua? Será que você já projetou no Sim uma vida que você gostaria de ter na vida real, lá no mundo real, e não conseguiu ter? De repente, você é uma pessoa que tem dificuldade com as mulheres ou dificuldade com os homens, aí criou um Sim galã, bonitão, que tem um monte de namorada, ou uma Sim que é famosa e que todos os homens aí têm interesse, ou não sei, ou alguém bem sucedido, ou um Sim rico. Geralmente todo mundo é rico no The Sims. De repente, às vezes o rico, não sei, né, cara? Eu não conheço ninguém que seja muito rico que jogue The Sims. Será que um milionário, uma pessoa milionária jogando The Sims, faria um personagem pobre? Ou faria um personagem diferente da vida que ele tem? Passando dificuldade, um lixo ao luxo, ou um luxo ao lixo? Sei lá, para poder fazer uma coisa diferente. Porque geralmente a gente sempre acaba ficando rico no The Sims para poder ter experiências aí, de mais coisas, né? A gente sempre quer ter um sim rico no jogo. A maioria das pessoas, eu nem sempre. Eu gosto de jogar nas minhas casinhas abandonadas ou nos meus barquinhos. Mas é legal, às vezes você projeta alguma coisa no sim lá mesmo que você gostaria para sua vida de verdade. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, espero que tenha sido uma curiosidade legalzinha aí para quem tiver, não sei. Se eu souber de mais coisas, eu vou ver se depois eu posto a reportagem que ela me mandou. Eu tenho uma amiga aqui no Rio também que é psicóloga. Quem sabe aí um dia algum psicólogo assiste o vídeo aí e acha legal alguém botar a pessoa para jogar The Sims para entender um pouquinho. Mas eu até que achei válido, cara, porque acho que a gente projeta bastante coisa que está dentro da gente no The Sims. Seja por coisas que nos deixa frustrado, seja alegria. Não sei, às vezes a gente tem um cachorrinho que a gente perdeu e ali no The Sims a gente cria um personagem cheio de cachorro, faz uma sede para eles nunca morrerem. Às vezes a gente está jogando com algum desejo interno que nem mesmo a gente percebeu. Às vezes só alguém olhando de fora perceberia. Mas é bem legal essa coisa de projetar. É um simulador de vida, né? O The Sims é um simulador de vida. E às vezes você acaba simulando ali uma vida de algo que você gostaria da sua vida real. Enfim, galera, abraço, beijo, até o próximo vídeo. Desculpa aí qualquer coisa. Tchau, tchau. Fui.